Você tem ou já teve vergonha de vender? Eu não sei você, mas eu já tive muita vergonha de vender e inclusive achava que ao vender os meus produtos, meus cursos online através da internet, eu estava roubando as pessoas. Olha só que pensamento, que crença limitante. Então, por isso, na live de hoje, eu quero trazer aqui para você, né? Vou contar, inclusive, com a presença da minha aluna Alda, que é psicóloga, psicoterapeuta, para falar sobre o tema como superar o medo de vender na internet. Então, a gente vai debater sobre esse assunto hoje e daqui a pouquinho eu já vou chamar a Alda aqui para participar com a gente e trazer aí técnicas, né, baseadas na psicologia, para a gente entender por que isso acontece e como é que a gente consegue superar isso na prática. Mas antes, ó, de eu chamar ela aqui, confirmem aí para mim nos comentários se você está me ouvindo, me vendo bem, se está bom o meu áudio, me dá um ok aqui. E eu já vou te pedir, ó, a Alda já tá por aqui, já te chamo aí, tá, Alda? E deixa eu te pedir uma coisa aqui agora, ó, para você compartilhar esta live. O que você vai fazer para compartilhar, ó? Aqui na parte inferior tem um aviãozinho, tá? Do lado direito, na parte inferior, tem um ícone que parece um aviãozinho. Você vai clicar nele, vai selecionar 3 amigas, amigos aí da sua lista de seguidores e vai enviar esta live para essas pessoas. E aí depois você me dá um ok aqui, ó. Avisa aí nos comentários. Mandei, Aline, para eu saber se vocês estão enviando. Vamos contribuir para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que eu não estou sozinha nessa e que tem muitos de vocês também que estão aqui me assistindo que talvez tenham essa limitação, que muitas vezes tem dificuldade para vender, tem que fazer um esforço muito grande. Perfeito? Ó, a aprendiz da linguagem falou que já mandou. Vocês deram um ok aqui, né, no meu áudio, na minha imagem, está perfeita, maravilha então, ó. A Cleci também já mandou. Oi, Cleci! Aqui, gente, ó, então lembrando, aqui na parte inferior tem o ícone do aviãozinho, clica nele, seleciona 3 pessoas maravilhosas aí e envia essa live para eles, perfeito? Vamos espalhar essa mensagem para que mais pessoas superem esse medo de vender através da internet. Bora lá então, eu vou chamar aqui agora a Alda para entrar na live com a gente. Vamos ver. Enquanto isso, deixa eu ver quem tá chegando aqui, ó. Ana Maria já tá por aqui. A Thalia já tá por aqui também. Oi, Thalia. Ratinho Multimarcas. A Raquel, a Valéria, o Charles. Vamos ver aqui. Vamos esperar a Alda aceitar participar aqui da live, ó. Agora deu certo. Aí você tem que virar a câmera aí pra você, Alda. Eu tô vendo a sua ring light. Peraí. Ah, meu Deus. Esse aparelho aqui é novo, não sei onde. Peraí. Deve ter um botãozinho aí na tela. Tem que Na sua achar frente, na onde. parte, deixa eu ver, na parte inferior ou superior aí, para você virar a Eu, câmera. eu tô num aparelho novo aqui, peraí. Não tô conseguindo detectar onde. Ai, que chato. Será que eu mudo de aparelho? Peraí. Achei. Show? E Aê, agora? deu bom, deu bom. Esses comentários que ficam subindo aí também. Acho que agora você acabou ocultando o teu vídeo, Peraí. ó. Você deve ter batido aí. Ah, foi. Perfeito. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para poder me ajustar. Só um minuto. Cadê um dia de cada vez? Vamos ver quem mais está chegando aqui. A Cláudia, o Neuci, Elisete. Deu certo Ih, aí, ó, Alda? Deu? conheço todo
mundo. Olha que Conhece? maravilha. Aham. A Rita. Ah, que legal, então. Aí eu Tem o queria pessoal colocar da meu Alda filtro aqui. de um dia de cada vez, mas acabou que eu não estou nem achando ele aqui, Aline. Aline, mas que alegria, viu, falar com você. Aqui é uma honra participar desse seu momento. Eu te acompanho faz muitos anos já. Eu comprei seu curso de ABC do Instagram, acho Aham. que bem no início. Quando que você começou com seus Eu programas? comecei em 2020. Ah, então, foi em 2020 Ah, mesmo que eu te é? descobri. Que É, legal. comprei quando era baratinho, o cursinho, era Aham. muito barato, acho que era 40 e poucos reais. Era. Na época era. É, e me ajudou demais. Eu gostei muito da sua forma de apresentar, sua naturalidade, Sim. né? Você transmite assim com muita leveza tudo. Isso faz a gente aprender com mais facilidade, viu? Muito Que bom. ótimo. Então, hoje nós estamos aqui para aprender contigo, então. Vou fazer um esforço, tá? Quero muito compartilhar mesmo, né? Quando você publicou aquele comentário a respeito do curso que você foi fazer, né? Que você estava Aham. gostando muito, Sim. meu comentário lá foi exatamente sobre essa ótica da psicologia, porque a gente precisa de entender o nosso comportamento para a gente poder saber por que que a gente não consegue fazer algumas coisas, né? Sim. Perfeito. Antes da gente entrar aqui, Aldo, no assunto, se apresenta aí pro pessoal. Deve ter muita gente aqui que não te conhece. Quem é você? O que que você faz? Olha, eu sou psicóloga com 40 anos de estrada. Em 2022, eu completei 40 anos de psicologia. E então, nessa trajetória, você pode imaginar que eu já fiz de tudo, né, na psicologia. Trabalhei sempre na psicologia. Eu não sou uma psicóloga que desviou de função, não. Sempre atuei na Aham. psicologia. E tem as especializações, tem as pós-graduações que a gente vai fazendo. Atuei na área acadêmica também, dei aula em universidade. E depois da pandemia, eu comecei a atender maciçamente online. Até Sim. Legal. então, atender à distância era uma alternativa, era pelo Skype, Sim. ou então era no máximo, né, mais recentemente por uma chamada de vídeo. Mas depois da pandemia, essa passou a ser a opção. E aí, Aham. o que aconteceu, né, Aline? Eu tive que ir aprendendo, né? Não foi 2020 que você começou? Por isso que eu te descobri. Porque eu não sabia nada de Instagram, não tinha nenhum alcance nesse caminho, né? E Sim. senti muita necessidade de aprender exatamente para poder divulgar meu trabalho, chegar a outras pessoas que poderia isso acontecer, porque eu já morei em muitos lugares diferentes, e por onde a gente vai passando, a gente vai deixando as pessoas, né? Sim. E Aham. o digital tem esse poder de nos ajudar a encontrar essas pessoas, É a verdade. chegar até elas, né? Que isso é um diferencial maravilhoso que a gente convive hoje. E aí eu fui fazendo assim, cursos online, fui aprendendo, acompanhando gente que dá esses cursos, essas semanas gratuitas, porque eu Sim. falava, gente, não adianta nem eu entrar numa mentoria, porque eu não vou aprender nada, eu tenho que aprender assim, começar a sintonizar, né, com a coisa, escutar Aham. os termos. E foi muito bom. Até que eu fiz uma mentoria e aprendi bastante coisa. Comprei um curso online que me acrescentou mais. Sim. Aí eu fui me encorajando para fazer story, para fazer mais coisas, para gravar vídeo, né? Ainda Aham. tem muita coisa para aprender, você não tenha dúvida que tem muita coisa ainda para aprender. Ah, com certeza. Nesse Todo dia, ramo a né? gente não para de aprender. Todo dia a gente aprende. Então, cá estou eu, né? Eu acho que, inclusive, tem um comentário que eu quero fazer com você, para todas as pessoas que estão aqui nos escutando. Eu acho que o Instagram, ele tem uma função terapêutica para as pessoas, Uhum. porque
além de você aprender muitas coisas novas, você descobre uma outra forma de você se conectar com as pessoas, você estimula a sua memória, a sua inteligência, as suas funções mentais, porque ele tem uma bagagem muito grande de informações para você aprender, você tem que acionar, né, os seus neurônios, o seu cérebro. E eu acho que ele traz esse benefício para as pessoas, sabe? De inovação, que eu acho que, principalmente na minha faixa etária, né? Eu sou uma 50 a mais, eu acho, eu já sou aposentada, eu acho que é muito importante a gente identificar essa forma de se conectar, porque uma das coisas que a terceira idade convive e ressente por isso é um pouco do isolamento. Sim. E as redes sociais, elas quebram, né, essa condição, elas mudam essa condição. Então, eu acho que isso é terapêutico. Já que nós vamos falar de psicologia, vou começar falando do que eu vejo nas redes sociais também, porque todas as questões que a gente acessa pelas redes sociais, Aline, todas elas têm prós e contras, como tudo na vida. Sim, A com certeza. responsabilidade de descobrir coisas boas é de cada um de nós, e elas existem nas redes sociais também, né? Não é que eu te encontrei? Né? Se não fosse a Não é? internet, não tinha encontrado. Nós te encontramos porque você é uma coisa boa, uma pessoa que acrescenta muito, que traz, né, uma forma leve da gente estar no digital. Isso eu acho mais importante, porque tudo que acontece é que as pessoas querem complicar muito. Trazer uma bagagem de informação de mais profundidade para quem não sabe nada não adianta. Tem que começar pelo ABC. É verdade, Né? concordo. Mas, Alda, entrando aqui agora, né, no tema aqui da live, que o nosso objetivo é falar sobre a questão das vendas, né? Como que a gente supera esse medo de vender, essa dificuldade. Ai, meu Deus, mas eu tenho que vender alguma coisa. O que você entende, assim, como as dificuldades básicas das pessoas para vender, principalmente, né, na internet? Olha, a venda, se a gente for fazer conceituar as vendas, né, de uma maneira rápida, a gente precisa de levar em consideração de que venda nunca foi uma profissão de reconhecimento, ou seja, reconhecimento é você ser administrador, engenheiro, médico, psicólogo, enfim, ter um curso superior. Sim. E a área de vendas nunca nos remeteu a isso. Então, naturalmente, ela foi conduzida, infelizmente, como uma área assim, de pouco reconhecimento, sabe? E né? Não tenho mais o que fazer, vou vender. Vou vender. Isso. Ou então eu quero aumentar minha renda, vou pegar uma coisa para eu vender. Ela nunca ocupou, né, na maioria das vezes, nunca veio numa linha de frente para as pessoas, de valorização. Então, o primeiro obstáculo que eu acho que nós nos deparamos com ele é esse preconceito. E quando nós chegamos ao digital, que nós não temos o encontro tete a tete, que a gente não tem a valorização da forma física de uma pessoa, isso criou obstáculos para muitas pessoas, né? Porque nós temos que explorar o quê? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, é o que a gente tem. É aqui que você tem que mostrar o seu produto, falar do seu serviço e criar um convencimento nas pessoas de que aquilo que você está trazendo é bom. Não é fácil fazer isso. Então, aí você vem com uma bagagem histórica de uma área que já não tinha muita projeção, e agora você vai fazer isso como no digital? Se nem do digital você entende direito. Então, as pessoas criam um volume maior de obstáculo, iniciando esse assunto por causa disso. E isso vem aliado a
comportamentos que foram desenvolvidos em cada um de nós a partir dessa linha de pensamento, que é aquilo que você acabou de falar, não tenho nada para fazer, não estou ganhando dinheiro, não vou pegar uma coisa para vender. Né? Então, isso não era um sinônimo de realização nas pessoas, não era o sinônimo de uma segurança, de uma profissão que vai te trazer estabilidade. Então, nós temos que conviver, principalmente agora, reconhecer, identificar em cada meio, né? Eu no meu, você no seu, né? Existem muitos como é que eu digo assim, muitos modelos que nós adquirimos da nossa família. Sim. E esses modelos são necessários que a gente reconheça para a gente entender onde que a gente está preso, onde que você está se limitando. Porque, na verdade, o limite não existe, mas o meio onde a gente está começa a criar esses limites para cada um de nós, que são as nossas crenças limitantes. Você vai aprendendo, escutando alguém falar que venda não é profissão, nossa, você não tem estabilidade, aí o que acontece? Você vai ficar assombrado mesmo com isso, e não vai querer entrar nessa vibe, entendeu? Então, essas duas coisas, eu acho que a gente precisa de começar por elas. São as referências culturais que a gente tem da área de vendas e os nossos modelos familiares. Quem é médico quer ter filho médico, quem é advogado quer ter filho advogado, e por aí vai. Então, você veja que numa família onde tem uma pessoa que desenvolveu e projetou um trabalho na área comercial e cresceu, a família toda vai atrás. Por quê? Criou uma referência de credibilidade para aquela área ali, né? E com o digital, nós vimos uma possibilidade de ampliar os negócios. Eu sou psicóloga, mas eu faço trabalhos artesanais que eu posso mostrar aqui. Então, como que eu vou vender isso? Sim. E aí, nos levou a uma necessidade, tem nos levado a uma necessidade de aprender. E para a gente aprender, tem um processo que precisa de acontecer antes, que é o de entender os nossos mecanismos. Isso Sim. Antes da gente a entrar psicologia faz muito bem. Antes da gente entrar nesse ponto, deixa eu só fazer aqui um adendo. Eu, por exemplo, eu cresci com um vendedor, né? Meu pai é vendedor, desde que eu me entendo por gente. E ele é um vendedor que a gente fala nato, assim, né? Meu pai, se der uma caneta para ele, ele vende. É uma coisa incrível. Uhum. E, por exemplo, eu já não herdei essa facilidade que ele tem da venda. Para mim, vender, eu preciso me esforçar, né, para vender. Quando eu faço live de venda, né, por exemplo, é um exemplo disso, existe um esforço por trás que eu fiz antes para estar ali vendendo, né? Porque às vezes tem as pessoas, né, acham que às vezes para vender algo, você está vendendo algo, né, para elas. Nossa, vendedor chato, ai, pessoa chata, lá vem vender alguma coisa, né? Com certeza, E assim, esse tipo de... Como é que a gente faz para lidar com essa postura? Porque, por exemplo, assim, igual eu falo para você, meu pai é vendedor nato, mas eu não sou uma vendedora nata. Eu tenho que fazer um esforço para a venda. Como é que eu faço para que a venda seja algo mais natural? Existe alguma coisa que eu posso fazer para que isso seja mais natural, para que eu tenha mais facilidade para vender? Uhum. Eu tenho uma situação um pouco parecida assim, com a sua, mas do inverso, porque eu venho de uma família de funcionários públicos. Então, o valor é só para quem tem estabilidade. E eu fui profissional, me aposentei como profissional liberal esses anos todos. Então, quando eu comecei a minha carreira, a psicologia era completamente descredibilizada, sem nenhum avanço, sem nenhum entendimento,
era vista como coisas para gente doida, os meninos não queriam saber de psicólogo porque ele não estava doido, era desse jeito. Hoje nós estamos num momento de muita expansão da psicologia, né? E Sim. eu fui casada com uma pessoa também da área comercial, que era que nem seu pai, vendia Uhum. até palito de fósforo É. usado. Ele tem uma descendência judia e ele Aham. me trouxe muito entendimento sobre vendas, Sim. sem esse olhar preconceituoso. Por Uhum. quê? Nas universidades, né, Aline, você também pode ter sido, ter passado por essa experiência, a universidade, ela não traz nada para nós de como nós vamos vender nossos serviços. Você se Não. forma e fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Né? Onde que eu vou? Porque a universidade não traz esse viés para nenhuma área acadêmica. E eu aprendi muito com ele, sabe? Ele era uma pessoa ainda que tinha uma especialização em marketing, uma pessoa que tinha muita habilidade para vender e começou a desmistificar para mim aquela figura do vendedor chato. Aham. Porque eu comecei a aprender e ver formas de vender o serviço de psicologia de uma maneira leve, de uma maneira que chegava até as pessoas e que as pessoas aceitavam, que acreditavam. Então, foi uma experiência assim, que me enriqueceu muito esse período. E Sim. esses preconceitos, a primeira coisa que a gente precisa de fazer para combater qualquer preconceito que a gente tenha é a gente aprender sobre esse assunto, né? Sim. Como que é a entrada, o ingresso, a permanência desse assunto na sua vida? Como que você reage com as pessoas que te vendem alguma coisa? Sabe? Porque às vezes a gente se depara com esse vendedor que a gente acha que é chato, que está te explorando, que está te passando para trás, né? Que está te vendendo gato por lebre. Porque aquela pessoa que é um bom vendedor, ele tem argumentos de todos os tipos, e às vezes isso é visto por nós, que não somos vendedores sempre, é visto como uma coisa assim que te põe para desconfiar, é visto com desconfiança. Mas nós temos que mudar, em primeiro lugar, este conceito. Porque, ao contrário disso que eu falei agora, que você não é vendedor, nós somos vendedores o tempo inteiro. Quando Sim. você abre a boca para expressar os seus pontos de vista, as suas opiniões, né? A sua vontade, o seu olhar sobre alguma coisa, o que você está fazendo nesse momento? Você está buscando, né, inconscientemente, a aprovação do outro para gostar daquilo que você está expondo. Tá vendendo uma ideia para ele, Isso, né? você está vendendo uma ideia. Então, é uma criança que quer convencer o amiguinho de brincar com ele está vendendo a ideia de que aquela brincadeira é boa, sabe? Você vai numa feira para você comprar alguma coisa, mesmo que você já saiba que você quer, é muito importante você ver o posicionamento de cada feirante. Não é o mesmo. Sim. Todos eles vendem chuchu e cenoura, mas eles vão te oferecer de uma forma diferente. Né? Porque nessa hora nós vamos colocar na linha de frente as nossas habilidades. Então, uma das coisas importantes para a gente identificar com as vendas é quais são as habilidades que nós temos, sabe? Porque hoje nós estamos vendendo aí. Me dá um exemplo do que você vê que vende na internet. Vem Pelos seus alunos. curso. Curso. Pois é. Hoje nós temos né, uma variedade enorme de pessoas vendendo cursos. Então, o que pode ser o seu diferencial para vender cursos? Eu falei aqui no início, você tem um diferencial de leveza, sabe? Isso atrai as pessoas para comprar o seu produto, porque você não
impõe, você não insiste, você não deprecia quem não compra, isso é muito sério, sabe? Você não coloca ninguém numa condição de que vai ficar atrasado, que vai perder isso, que vai perder aquilo, como a gente vê muitas pessoas fazerem. Então, você tem uma forma leve, você convida as pessoas para aprenderem. E eu acho que essa é a forma melhor que a gente tem para divulgar uma ideia, porque você não está vendendo um produto, você está vendendo um serviço, é diferente. Se eu tenho um produto, eu vou pegar esse espelho aqui e vou falar, olha, gente, igual o espelho da Branca de Neve. Olha, quem já viu a história da Branca de Neve? Isso te favorece demais, porque você vai falar coisas a respeito dos benefícios que esse produto aqui está trazendo. Mas o serviço, você não tem uma forma concreta de levar para o seu cliente o que é o resultado que ele pode te oferecer. Você tem os depoimentos, seus alunos, as pessoas que te apoiam, mas não é tudo isso, né? Falta Sim. ainda. Então, a habilidade que você tem para desenvolver e conseguir vender cursos é de verdade o que vai fazer diferença, que vai te trazer resultado. Sim. Então, como que uma pessoa, Aline, fechada, que não sabe se comunicar, que tem dificuldade de se expressar, vai vender no digital? Ou uma pessoa que se cansa dos outros, né, que acha que está enfadonho aquilo ali, ela vai, de cara, estabelecer objeções para ela vender. Então, isso é uma habilidade que essa pessoa precisa de desenvolver. Falar, se comunicar, trazer uma forma mais natural de falar sobre o que ela faz, sobre o produto que ela tem. Uma forma, sabe o que eu acho também importante? Uma forma alegre de você apresentar o que você faz. Né? Você já pensou se eu for uma psicóloga que vou falar sobre psicoterapia de uma forma fechada, de uma cara séria, de uma expressão pesada, tensa? Não vai dar certo. Não. Né? E as pessoas têm que chegar a mim para encontrar algo diferente das dificuldades que elas estão vivendo, da tensão que elas estão passando. Elas precisam encontrar uma condição de leveza, de fé, de confiança, de credibilidade, de autoconfiança, porque senão eu não vou saber passar isso para os meus pacientes. Então, isso é um processo que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo da vida, e a maturidade também faz muita diferença, né, Aline? Quanto mais você vai amadurecendo, né, mais segurança você vai adquirindo, mais credibilidade, mais confiança naquilo que você fala e faz. Então, essas habilidades eu considero como um carro-chefe para você começar a vender, sabe? Porque você pode ter um produto maravilhoso, pode ter um creme aí, um cosmético que faça milagre, mas se você não tiver habilidade para chegar às pessoas e realmente mostrar para elas que aquilo é importante, vai ser em vão. Nadar e morrer na praia. Sim. E Alda, como é que eu faço para descobrir as minhas habilidades? Como é que eu identifico? Poxa, eu preciso, né, ser uma boa comunicadora, digamos, para vender, mas eu não sou, eu preciso desenvolver esse lado, mas como é que eu identifico aquilo que eu já sou boa para aperfeiçoar ainda mais e para adquirir habilidades que eu ainda não tenho? Então, esse é um outro ponto, sabe? Porque não existe nada que acontece a toque de caixa, né? Só te interromper rapidinho, ó. Teve a Tatinha, falou assim, ó, e quem não tem habilidades? Todos nós temos alguma. Todos nós precisamos de descobrir. Isso, como é que ela chama? Como que chama a pessoa? Tatinha. Tatinha.
num processo terapêutico, sabe? Numa terapia com um psicólogo, você pode ser beneficiada, ser ajudada para encontrar suas habilidades. Porque alguma habilidade todos nós temos, sabe? Quando eu falo de habilidade, gente, eu não falo assim da habilidade manual, por exemplo, saber fazer crochê, fazer tricô, pintar, como tantas pessoas têm habilidades manuais, né, muito dominantes. Não, habilidades, a gente fala, é da comunicação, é da empatia, habilidade de se posicionar diante das pessoas, habilidade de se comunicar é muito importante, né, porque ela te abre portas para onde você quiser entrar. E isso a gente pode aprender, né? Existem cursos até que trabalham intensamente isso, né? Existem pessoas que trabalham, autores aí de referências centenárias, que têm muita obra publicada nisso e que não é balela, funciona assim. Quando eu estava no início da minha carreira, eu achava que isso era uma coisa assim, né, muito forjada. Até que um dia eu encontrei com uma profissional de Belo Horizonte, que é muito amiga minha, e ela é um pouco mais velha do que eu, e ela já era, naquela época, assim, uma pessoa de muita referência. E aí, não é que ela falou comigo que fez um curso desse? Aí eu falei, é mesmo? Você fez esse curso? Fiz, adorei, aprendi demais. E eu me dei conta que era uma coisa que eu tinha criado um preconceito com relação àquilo, né? Então, felizmente, quebrei muitos desses preconceitos, né? E hoje eu não tenho, assim, nem o... Passei a entender, fui conhecer melhor do que se tratava, né? E realmente tem fundamento, porque existem, sim, Aline, pessoas que têm maior dificuldade de se expressar. Então, essas habilidades nós temos, mas nós precisamos de identificar como elas podem ser estimuladas. Vendas é uma atividade que todos nós podemos desenvolver, mas não é um toque de mágica que faz isso, não. Isso é um processo, sabe? Porque ele envolve, essa habilidade das vendas, envolve um autoconhecimento seu. Tem um autor que eu gosto muito dele, algumas das pessoas que estão aqui já devem ter ouvido falar dele, que é o Pedro Calabres. Pedro Calabres é um neurocientista e ele tem um livro, né, sobre autoconhecimento, e quando eu ganhei esse livro dele, que eu fui aluna dele, ele coloca uma dedicatória assim, autoconhecimento é libertador. E porque quando você entende desses obstáculos, dessas crenças limitantes, você vai aprendendo a se libertar delas, você vai ganhando autoconfiança, você vai avançando e percebendo que você pode. E na área de vendas, a gente tem muito condição de experimentar esses resultados. É muito legal, é muito gratificante. Sabe por quê? Vou falar aqui para vocês uma coisa muito importante. A área de vendas é a área que mais trabalha com a criatividade das pessoas. E a área mais gratificante que tem, sabe por quê? Quanto mais você cria e você inventa moda e inova, mais você vende. Porque você, quando ousa fazer alguma coisa nova, você rompe com obstáculos, você rompe com barreiras. Você se arrisca, você se atreve e dá certo. Sim. O que não dava certo antes é pela falta de encorajamento sua de não fazer, de medo. O medo é um sentimento, é uma emoção que nos bloqueia de tudo. Então, quando você se arrisca e percebe que você pode fazer e que dessa vez não deu certo tanto quanto eu queria, mas da próxima vai dar, você naturalmente vai transpondo esses obstáculos, você vai ultrapassando essas barreiras.
E Perfeito. é na sua criatividade. Ah, mas eu não sou criativa, eu não tenho criatividade nenhuma. Tem sim, tem sim. Todos nós temos um potencial criativo. Muitas vezes ele não funciona porque a gente nunca colocou ele em prática. E para colocar ele em prática, a gente precisa de se arriscar. Nada não vem Sim. pronto, né? Aí tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é o seguinte: quando você casa com uma pessoa, você casou tem pouco tempo, né, Aline? Quando você casa com uma Tem um ano. pessoa, pois é, quando você casa com uma pessoa, você não tem 100% de garantia que esse casamento vai dar certo, mas você casa por quê? Você acredita que vai dar, né? Eu falo muito nos atendimentos que eu sou terapeuta familiar, eu falo muito assim, ninguém casa pensando que vai separar qualquer dia, não é? Né? Se fosse assim, não ia casar. Então, essa é a mesma forma, a mesma linha de pensamento que a gente vai desenvolvendo em outras áreas que a gente queira se investir, que a gente queira se arriscar, que a gente queira conhecer. Melhorar, né? É Aperfeiçoar. ousar. É. Por quê? Não tem nada que é perfeito, não vem nada pronto. Inclusive na relação a dois, não vem nada pronto. Cada dia de convivência é um dia de mais conhecimento, Sim. Cada dia de venda é um dia de mais conhecimento. de mais aprendizado, né? Você vai buscando, vai conhecendo pessoas que têm uma experiência melhor do que a sua, né? Quando eu me formei, né? Que eu estava comentando a respeito do meu marido, que ele era uma pessoa muito habilidosa em vendas, ele começou a me dar sugestões nas formas de eu vender meus serviços que eu não jamais imaginaria. Uhum. Sim. Mas porque esse era um domínio que ele tinha. E começou a criar alternativas de onde ele enxergava formas de eu poder trabalhar e ter retorno financeiro. Porque ninguém quer ficar trabalhando também sem ganhar nada, né? A gente quer vender para ter um incentivo, um estímulo. Então, dessa linha de pensamento, nós podemos também associar um momento histórico de vendas, como que começaram as vendas no mundo? Elas começaram a partir de trocas, né? Na antiguidade, as coisas não eram precificadas como elas são hoje. Né? Você tinha uma coisa que podia servir para mim, eu tinha uma coisa que podia servir para você, a gente trocava produtos, sabe? Então, quem tem um pouquinho de conhecimento de história vai lembrar disso, que são experiências que se repetiram durante muito tempo. E hoje, que nós temos preço para tudo, né, dinheiro na frente de tudo, nós precisamos de saber o que é o benefício que você vai oferecer para essa pessoa que está comprando o seu produto. Sim. Esse é o seu diferencial, né? Mais do que falar do produto, né? Falar dos benefícios. Exatamente. O que esse produto vai trazer de benefício para essa pessoa. Esse é um argumento muito forte. E o que exige esse argumento, Aline? Exige de você conhecer a fundo do seu produto. Sim. Nós vamos ver pessoas, por exemplo, que não têm dificuldades de falar, de apresentar live, de vender, botar os produtos na coisa, mas às vezes a pessoa não tem um domínio de conhecimento sobre aquele produto, sobre o histórico dessa linha de cosmético, essa linha de serviços que você desenvolveu, sabe? De onde que vem, né? Por exemplo, hoje, se a gente vai falar de um boticário, é muito importante que você conheça a história do Boticário. Onde que surgiu o Boticário? Ela é uma empresa nacional? Onde que ela nasceu? Sabe? Por que ela chama Boticário? Eu estou falando do Boticário, que eu morei em Curitiba há muitos anos, na época que o Boticário começou. Sim. E eu prestei serviços de treinamento, de capacitação profissional para funcionários, para equipes, em várias lojas do Boticário. Sabe o que me beneficiou muito? Eu conhecia a história do Boticário. E quando eu ia conversar com as pessoas que estavam aqui em Minas, abrindo
franquias de Boticário, né, elas conheciam muito superficialmente essa história. E quando eu começava a contar da história do Boticário, eles se interessavam, né, como se eu fosse resolver algum problema deles. Mas por quê? Isso trazia segurança para os funcionários, para os vendedores, quando eu contava a história do Boticário. Então, você tem que saber contar a história do seu produto. Perfeito, era isso que eu ia falar. Contar a Sabe? história do seu produto. Contar a história, no que ele foi bom para você. Você já usou dele? Olha, eu tenho uma experiência muito curiosa na minha vida. Quando nasceu meu terceiro filho, eu saí do meu emprego, que eram 3 crianças pequenas, eu era psicóloga no Benge. Eu chefiava um departamento de recrutamento e seleção. Era uma função que me absorvia demais. E aí, no terceiro filho, todos 3 pequenos, né, o melhor emprego era dentro de casa. Não tinha como sair e não ter hora para voltar. E aí, eu tinha me cadastrado, olha bem como que a vida é, como que Deus cuida da gente. Eu tinha me cadastrado numa área de cosméticos que se chamava Jafra. Hoje, nós temos aí no mercado uma filha da Jafra, que é a Mary Kay. E aí, Sim. a Jafra chegou com aquela caixa toda bonita, toda linda, vinha muito material, muito creme, muita coisa, linha profissional para a gente fazer demonstração. Mas sabe o que me beneficiou com a Jafra? Eu já era cliente da Jafra há mais de 10 anos. Eu era cliente da Jafra, eu já usava a Jafra, eu já tinha entendimento do produto na minha pele. E aí, quando eu ia demonstrar para as pessoas o produto, eu tinha muita propriedade, muita segurança para falar daquilo. Então, isso me beneficiou demais. E como eu, graças a Deus, sempre tive uma pele boa, isso me apresentava, me reforçava a minha apresentação. Mas, obviamente, como uma representante de um produto cosmético, você não pode ir de qualquer maneira. Você tem que se produzir. Entendeu? É igual você ir falar de tratamento dental com seu dente torto, feio. Não funciona. Então, eu tenho convicção, né? Eu cresci muito nessa época, nesse segmento, abri uma sala onde eu treinava vendedoras, onde eu capacitava vendedoras, fui líder de equipe, fui premiada, ganhei muita viagem, foi uma época muito boa. E eu podia trabalhar com mais liberdade, porque eu fazia meus horários. Né? Quando meu marido estava em casa, eu saía para visitar alguma cliente, para fazer reunião, e vendia muito. Então, mas por quê? Eu tinha um conhecimento do produto muito mais do que de venda. A venda acontecia como uma consequência. Uma consequência. Então, você conhecer o seu produto, hoje, por exemplo, que você vende, né, os cursos do Instagram, né, toda essa bagagem que você tem aí na sua linha de serviços, por quê? Você vende um produto que você acredita nele. Sim. Né? Você acredita que ele pode funcionar, que ele é bom para as pessoas aprenderem. Você já vai vendo resultados nas pessoas que estão aprendendo. E isso é só você aplicar para qualquer outra área de venda. Se você vende curso de inglês, você tem que ter argumentos, né, de acordo com aquilo que o seu cliente está buscando. Eu quero conversação. Então, você pode, né, identificar qual que é o programa para essa pessoa. Você, não, eu quero aprender a gramática, eu quero aprender a ler e escrever, então é uma outra proposta. E é essa sensibilidade para ir ajustando, sabe, o que é a necessidade do seu cliente com o que você tem para ele, é que vai resultar na venda. Sim. Quando eu vendia, presta atenção, esse produto era tão caro quanto é a Mary Kay hoje. Ele era da mesma linha. Tinha uma linha
básica de 5 produtos e eu fazia demonstração em casas de pessoas assim, assalariadas, mas que queriam um creme para ficar bonita. E aí eu fazia reunião, às vezes, com 15, 16, 20 mulheres para experimentar o produto. O que acontecia? Eu vendia um produto para cada uma. Eu saía com uma unidade de venda e mais realizada naquele encontro. Por quê? Eu adequava a possibilidade financeira dela àquilo que ela podia comprar. Ela não podia comprar uma linha que custava, vamos imaginar aí, 450, 500 reais hoje. Mas um de 70, ela podia comprar. Podia comprar. E aí, quando você... também, né? Pois é. E aí, o que acontecia? Ela ficava incentivada para comprar o segundo. Por qual que você acha que eu devo começar? Por esse. Esse é o carro-chefe. Creme A. Né? Qual que é o próximo eu vou comprar? Você vai comprar esse, assim, o segundo. Eu já saía dali com o pedido, o próximo pedido que ela já ia fazer. Entendeu? Então, assim, é nessa hora que você vai mostrar a sua habilidade. Então, quem falou aí que não tem habilidade nenhuma, tem sim, a gente aprende a ter. A gente identifica as habilidades que a gente tem quando nós temos segurança do produto que a gente está vendendo. A sua habilidade, você vai descobrir que ela existe a partir do conhecimento que você tem do seu produto. Gente, não enfrente de vender coisa que você não conhece, que não vai dar certo. Então, Aline, eu vejo que hoje as pessoas convivem com uma rapidez muito grande no Instagram, nas redes sociais, né? Você clica lá, você já acha que você quer, você compra por esse ou por aquele preço, você divide em tantas vezes, é tudo rápido demais. E nós que estamos nessa linha de vendas de serviços, convivendo com a dificuldade das pessoas que não sabem vender um produto, nós precisamos de incentivar as pessoas para elas viverem o processo. Ninguém começa num clique vendendo. Sim, verdade. Isso precisa um planejamento que inclui o seu conhecimento do produto, sabe? Você ir trabalhando essas suas dificuldades, né? De inibição, de retraimento, de dificuldade na sua comunicação, porque quando você vai adquirindo conhecimento e segurança daquilo que você quer vender, a sua habilidade vai aflorar. De repente, você vai se ver falando daquilo naturalmente, sem ter feito um grande planejamento. Mas a gente precisa de conhecer o produto. Sim. Até então, a Raquel falou que assim, ó, é muito importante leitura e estudo. As pessoas querem fazer as coisas sem se preparar. Acho que a gente pode até entrar nesse ponto aí, né? Você começou a falar disso. Que às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? Que é resultado imediato e não é assim que funciona. Não. E se preparar também emocionalmente, né? Porque muitas vezes a gente tem uma emergência financeira, muitas vezes a gente está precisando de dinheiro, ou você, para começar aquela atividade, você fez um investimento, então você precisa de resgatar seu investimento rápido, sabe? E todas essas variantes a gente precisa de levar em consideração, porque elas não são benéficas para a gente acelerar um processo, porque você vai botar essa borboleta para voar antes da hora, e ela não vai dar conta de subir e voar, sabe? Sim. Então, é necessário entender, né, o passo a passo. Eu tenho um filtro aí que eu queria ter colocado aqui, não consegui, que é um dia de cada vez. Eu aplico isso, todas as pessoas, né, que têm muita proximidade comigo sempre lembram disso, porque todos os processos, eles necessitam da sua compreensão de que as coisas acontecem um dia de cada vez. Põe esse lema, gente, escreve isso numa faixa,
põe lá no seu guarda-roupa, Prega põe na na porta do seu geladeira. quarto, põe lá no seu escritório, na sua mesa de trabalho, esse lembrete, faz uma plaquinha, um Ó, dia de cada tá vez, aqui pra né? mim. E isso tem uma fundamentação bíblica, inclusive, né? Eu gosto muito de respaldar minha fala em livros de consistência milenar, né? Como é a Bíblia. Sim. E é onde tem a passagem de Eclesiastes, né? Que ele fala, né? É um dia de cada vez. Ele não fala nesses termos, mas há um tempo Pra para tudo, né? plantar, um É. tempo para tudo, um tempo para plantar, um tempo para colher, né? Não adianta você jogar uma semente de milho e achar que no dia seguinte vai ter espiga, que não vai ter espiga no dia seguinte. Então, todas as nossas atividades, elas acontecem um dia de cada vez. E uma outra passagem também que me faz lembrar aqui, que a cada dia basta o seu mal, né? Bem, Que é lá, acho que em Romanos que é falado isso. A cada dia basta o seu mal. Não vão sofrer por antecedência, não, gente. O que está para amanhã é para amanhã. O que é que tem hoje para a gente fazer? Você está cumprindo a sua meta de hoje? Você está tendo aquela disciplina de fazer hoje, cumprir hoje o que você planejou, né? Então, todos esses componentes, como eu falei do componente da comunicação, nós vamos ter aí o componente da disciplina, do aproveitamento do tempo, de não ficar procrastinando, de cumprir seus planejamentos. Final de ano, início de ano, eu gosto muito de trabalhar isso com os meus seguidores, sabe? Sobre as formas de você planejar seu ano. E é uma das coisas mais frequentes que as pessoas se queixam, qual que é? Que não deu tempo de fazer isso ou aquilo. Né? As pessoas trazem sempre um grau de frustração por aquilo que elas não conseguiram fazer. Mas aí eu volto no meu lema, né? Faça seu planejamento por dia. O que vai dar para você fazer hoje? Porque quando você enche muito a sua agenda, a chance de você frustrar é alta. é grande. Eu acho que para a gente trabalhar no digital, a gente tem que entender isso muito bem. Muito bem. E cumprir é muito importante, essa disciplina. Fazer o seu calendário funcionar a seu favor, sabe? Uhum. E não para ficar te frustrando, para ficar te desapontando, te decepcionando, porque senão você vai ficando sempre naquela sensação de que tudo que você começa não chega ao fim, não deu tempo de fazer, né? E o tempo é uma responsabilidade nossa, gente. Não existe ninguém que vai se responsabilizar sobre o seu tempo, só você. Sim. A Nádia falou aqui assim, ó, estou amando esta live. Ai, que bom, Nádia. gente. Obrigada. A Áurea comentou assim, ó, hoje as coisas acontecem muito rápido mesmo. É assim. E a Alice falou assim, ó, deixa por favor o nome do livro que foi citado. Ixi, agora eu não O autoconhecimento do Pedro Calabres. Só você buscar pelo Pedro Calabres que você vai encontrar esse livro. Autoconhecimento é liberdade. Tá? Então, existem alguns livros também que eu gostaria de citar aqui para vocês nas áreas de vendas. Uns livros clássicos, sabe? Eu recomendo que vocês comprem. São livros fininhos e que não vão te dar receita de como que você vende isso ou aquilo, não. Vão ensinar você a ser um vendedor. Sim. É diferente de você vender alguma coisa. Faça isso ou faça aquilo. Não é por aí. É você ser o vendedor que reúne um conjunto de habilidades. Um é o maior vendedor do mundo, do Og Mandino. Você conhece, Aline? Não conheço. Eu vou colocar aqui nos comentários. Pode o maior colocar. Vendedor do mundo. O maior vendedor do mundo de Og Mandino. O.G. Mandino. É um livro
muito interessante. Não sei se tem aqui alguém que está aí nos escutando, já leu esse livro, já aprendeu alguma coisa desse livro. Ele é muito, muito curioso, porque ele vai tratar exatamente das habilidades que o vendedor tinha para ser o maior vendedor do mundo. Era Sim. o tratamento dele com as pessoas, era o carisma dele com as pessoas, era o encantamento dele pelos clientes enquanto ele estava vendendo. É uma coisa maravilhosa o livro. Sim. O outro é O Homem Pessoal Mais Rico da falando Babilônia. aqui que conhece, ó. A Adelaide falou que conhece. A Marisa Pois falou que conhece, ó. Ó, é um livro antigo, viu, gente? Não é livro novinho, não. Isso é um clássico. É um livro clássico da área comercial. Tem também O Homem Mais Rico da Babilônia. Esqueci o autor agora, Ah, qual que é. Mas é um esse livro eu clássico. tenho aqui. Eu já li É, ele. é. Então, ele não fala do que ele vendia para ser mais rico. Ele fala do como que ele era para ter ficado o homem mais rico da Babilônia. E tem um outro livro também, que é um autor que eu conheço, já fiz curso com ele também, que é uma pessoa que está na mídia, nunca saiu da mídia, que é o Laí Ribeiro, um médico. Sim. Uhum. E o primeiro livro dele eu recomendo que vocês tenham. É um livrinho de cabeceira também, que chama O Sucesso Não Ocorre por Acaso. Sucesso não ocorre. Não ocorre por acaso. Que Do engraçado, Laí... médico escrevendo sobre isso. Diferente. Hã? Que engraçado, ele médico escrevendo sobre isso. Ter escrito sobre isso. O Laí Ribeiro, ele é um médico que trabalhou muitos anos com a neurolinguística. Então, ele traz muitas formas da gente desmistificar essas dificuldades através da forma como a gente fala. Porque nós determinamos uma realidade pela maneira como a gente fala. Então, você pode mudar, sim, o seu sucesso na forma de lidar com seus obstáculos. E ele não ocorre por acaso mesmo. O livro é um livro também fino, um livro que trabalha muito mudança de paradigma, mudanças de conceitos. É excelente. E o Laí Ribeiro, ele tem página no YouTube, página no Instagram. Vale a pena seguir, porque é uma pessoa que sempre traz muito aprendizado para nós. Ele hoje trabalha muito numa área de alimentação, numa área diferente, mas já trabalhou muito, ele tem uma bagagem de livros muito boas na área do marketing. Então, qualquer livro dele que estiver falando sobre esse aspecto comercial, sobre a comunicação, tem um livro dele que chama Comunicação Global, também recomendo, muito bom. São todos livros, gente, fáceis de entender, de linguagem bem acessível, muito bom de entender, de aplicar, você passa a pensar na forma como você está fazendo as coisas, como que você pode mudar, muito interessante. Agora, existem, Aline, determinados obstáculos na vida das pessoas para elas conseguirem deslanchar uma atividade de venda, que às vezes vem ligada a problemas mais pessoais, sabe? Sim. A registros negativos que essa pessoa teve com relação a alguma experiência que ela passou, ou referências muito próximas, né, da família, de gente de casa que não contribuíram positivamente. E, então, nesse caso, é muito recomendável que a pessoa busque uma ajuda psicológica, sabe? Sim. Hoje a terapia, né, ela não tem aquele caráter de longo prazo, de ficar fazendo terapia, né, ao longo da vida, não existe mais isso, né? Hoje nós trabalhamos com metodologias muito pontuais. A minha área de atendimento, por exemplo, ela é classificada na área da psicoterapia breve, com enfoque sistêmico, considerando tudo que está à sua volta, onde você está inserido, suas ligações, suas conexões, né, de ordem
social, profissional, amorosa, afetiva, familiar, para te dar respostas mais rápidas, para você conseguir mudar as coisas que você está buscando. Porque quando você tem uma proposta de longo prazo, as pessoas não querem mais isso. Sim. E agora você imagina com atendimento online, né? A expectativa de que vai ter rapidez é maior ainda. É maior ainda, sim, com certeza. Né? Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, que tinha 6 anos, eu estava recém-formada, tem 6 anos que eu faço análise. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu ia conseguir ficar 6 anos num trabalho assim? E aí, isso me deu um clique, né? Porque na época que eu me formei, a área de destaque era psicanálise. Hoje não é mais. Mas aí, hoje a gente tem Freud como uma referência, né? O nosso condutor mor, né? Na área da psicologia. Mas não é mais a área de eleição a psicanálise. E na época a gente só tinha isso. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que procurar uma coisa que seja mais dinâmica, que dê mais resultado, porque eu não vou dar conta de ficar segurando uma pessoa 6 anos comigo. Não, a vida passa muito rápida. Sim, E, com certeza. então, você precisa de compatibilizar todas essas situações com aquilo que você tem para oferecer para as pessoas. Sim. Então, isso, né, foi uma das coisas que me sensibilizou dentro da psicologia, como vender meus serviços, né, como vender e atrair as pessoas para quererem fazer psicoterapia. E realmente hoje eu acho que se é uma indicação que a gente pode fazer, é para esses casos que a pessoa sozinha não está dando conta de resolver, sabe? Uma ajuda profissional, né, com psicólogo, com embasamento científico, com referências de pesquisa, sabe? A gente, na psicologia, a gente tem um curso de 6 anos. É um curso muito demorado, a gente faz muita especialização, a gente faz muita pós-graduação. Então, precisa de dar credibilidade ao profissional que buscou isso, né? Sim. Porque senão a gente vai ficar quicando, assim, de pessoa em pessoa, de terapia em terapia, e não chega em lugar nenhum. Nenhum, é verdade. Alda, vamos agora abrir aqui para o pessoal mandar perguntas sobre esse tema, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa aí para a Alda? Já vão colocando aí nos comentários, que a gente vai abrir agora para perguntas antes de finalizarmos. Enquanto o pessoal vai mandando aí as perguntas, Alda, como é que a psicologia pode ajudar a gente a ter melhores resultados nas vendas? Olha, Estava falando ali, né, do atendimento em si, de ir em busca, né, de um profissional, mas existe algo que você poderia falar de forma que talvez fosse mais abrangente e que as pessoas poderiam colocar em prática já? A primeira coisa que eu acho que faz muita diferença e que pode ser um ponto de partida é você realmente conhecer o produto que você vende. Sim. Sabe? Porque uma das faltas de crédito que a gente dá a esses vendedores que às vezes a gente conheceu e que não criaram uma referência positiva para a gente é exatamente por isso. Parece que a pessoa está só igual um papagaio, repetindo as coisas e ela não tem conhecimento. E hoje nós temos muitas fontes de informação. Você clica aí no Google, você tem resposta para tudo a qualquer hora. Então, está muito fácil de você perceber se uma pessoa está fazendo um discurso enganador com você, se está querendo te vender gato por lebre, e aí você queima seu filme. Sim. Por isso que eu bato muito nessa tecla do conhecimento, da segurança, da retaguarda que você tenha para trabalhar em qualquer área, porque isso vai te diferenciar no mercado de trabalho.
Perfeito. Conhecer. Vende cosmético, vai conhecer do cosmético que você vende, vai conhecer do que o seu concorrente vende. Porque para eu falar da minha área da psicologia, Aline, eu tenho que conhecer o que as outras fazem. Sim, com certeza. Né? Tem linha Aham. rogeriana, piagetiana, da psicanálise, tem Um N monte. escolas terapêuticas hoje. Aham. Mas eu preciso de conhecer alguma coisa, Sim, né? Eu preciso de entender o que essas áreas fazem para eu diferenciar o que eu tenho para te oferecer. sim. Senão, eu vou ficar assim, patinando e não saio do lugar. Perfeito. A Simone aqui, Alda, perguntou assim, ó, cheguei atrasada, a Alda faz atendimento online? Faço sim, hoje é o jeito que eu trabalho mais, é online. Perfeito, Se então. você Oi, quiser falar Simone. comigo, é só entrar aí no meu arroba, que a Aline publicou aí, me passa no direct o que você tem de dúvida, o que você quer saber. Tenho o maior prazer em atender, marque chamada de vídeo para explicar. É muito, muito tranquilo o atendimento online. O Altamiro perguntou assim, Alda, qual a principal característica que um bom vendedor deve desenvolver? Olha, a principal, pode parecer isso assim, meio fantasioso, mas eu vou falar com vocês. O que a gente vende primeiro para as pessoas, gente? Você Nossa, sabe? Hã? a gente mesmo? A sua imagem, né? A sua imagem é o que eu estou vendo, é o que eu vendo primeiro, sabe? É a Sim. sua. Se você vai procurar um personal, por exemplo, você não vai querer um personal gordo, obeso, Uhum. É, não. né? Ele não vai vender. Uhum. Né? Eu gosto muito de falar dessa área atlética porque chama muita atenção da gente. Então, quando Sim, você vai vender um serviço, um produto, você precisa de compatibilizar a sua imagem com o que você quer projetar disso que você tem para vender, seja um produto ou um serviço. Porque é o que as pessoas estão vendo. Elas não estão conhecendo o seu produto, nunca usaram, não sabem quanto que custa, como é que vai usar, mas ela está te vendo. E quando sim. nós estamos diante de uma pessoa, diante de um público, apresentando alguma coisa, você, inclusive isso é uma fala do Laí Ribeiro, você só tem a primeira vez para causar boa impressão. Uhum. Boa impressão, você só tem a primeira oportunidade que alguém está te vendo. Então, Sim. você não tem a segunda oportunidade. E aí a gente precisa de se esmerar, né? De se investir para que todo esse conjunto de informações que você tenha para trazer esteja compatível com a sua imagem, com a sua forma de falar, com a sua forma de apresentar, com o seu discurso, né? Então, eu penso que a nossa imagem está muito associada ao seu vocabulário, sabe? A forma como você se dirige às pessoas. Isso é muito observado. Você não pode fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, de qualquer maneira. Por quê? O que vai chegar em primeiro lugar é a sua imagem. A imagem. Então, você pode ter um produto maravilhoso, mas se você não tiver uma imagem, um discurso, uma forma de se comunicar que compatibilize com isso, não vai dar certo. Verdade. A Neuci aqui, Alda, perguntou assim, ó, como a neurolinguística pode ajudar nas vendas? A neurolinguística, ela traz um entendimento da forma como você fala, sabe? Do ressignificado que você dá às formas de você se expressar. Vou dar um exemplo disso, né? Existem falas que são muito negativas, vocês já prestaram atenção? Gente que tem uma linguagem negativista. Que você vai conversar e a pessoa já te fala assim, mas está muito difícil, é difícil demais, Uhum. né?
Ai, gente, tá tudo difícil. Hoje, essa semana, não consegui nada. O que que essa pessoa está te passando quando ela fala assim? Uma tendência dela. Tem, Aham. tem gente que tem uma tendência de se expressar de uma forma negativa. O que que a neurolinguística faz? Ela te mostra os efeitos quando você começa a adotar uma linguagem mais positiva, de mais firmeza. Porque qual que é a diferença de quando você vê muita dificuldade, você fala assim, mas hoje eu consegui superar um problema. Ah, hoje eu não consegui não, mas amanhã eu já sei o que eu tenho que fazer para dar certo. Então, quando você muda essa proposta, você cria uma realidade diferente para você. É essa a intenção da neurolinguística, é trabalhar de uma forma que você projete uma realidade que possibilite a sua conquista de sucesso. Porque se você já vai com medo, desanimado, você vai chegar lá. Você sabe daquela história do cara que fura o pneu na estrada deserta, e aí, uma escuridão, e aí ele vai conferir, não tinha macaco, não tinha. Como é que eu vou fazer isso agora? Aí ele resolve deixar o carro ali, eu tenho que andar para até a primeira casa que eu encontrar, ver se o cara tem um macaco para vir aqui. Mas ele foi andando e só falando assim, e se esse cara não tiver macaco? E se esse cara não puder me ajudar? E se ele não projetou nenhuma imagem de que ele conseguiria? Quando ele chega lá na casa, né, ele mesmo já dá a resposta do sujeito. Já sei que você não tem macaco. De tanto que ele já tinha Ia falar. introjetado uma resposta, né, negativa. Pensa isso. E às vezes a gente faz isso. Sim, a gente O fica nosso medo de falando que dar não consegue errado, né? vender, não sabe É, vender, não sabe vender. Não vai vender que não mesmo. sabe, que não sabe fazer, né? Uhum. Que não tem domínio. Então, Sim, não consegue. é. Então, esse trabalho de autoconfiança, de segurança, de firmeza, é o que a neurolinguística propõe, sabe? De você mudar o seu paradigma, de ao invés de você. Estou focando só nesse exemplo, né? Lógico que tem muito Uhum. mais coisa que isso. Ao invés de você ficar centrado só no que está difícil, você vai centrar nas alternativas que você tem. Uhum. Entendi. A Tereza aqui, Alda, perguntou assim, ó, posso vender holding familiar sorrindo nos vídeos? Meu professor falou que preciso ficar sério, mas sou sorridente e entusiasta, mesmo com holding nos posts. Não sei nem o que é holding familiar, você sabe, Alda? Não sei se é isso. Não, fala para nós o que é, eu também É, Tereza, não tô conseguindo. é aí, eu não sei o que é holding familiar, não. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Não sei se ela tá aqui na live ainda. Mas acho que a gente pode talvez abordar de uma forma mais abrangente. Deixa eu só responder outra pergunta aqui antes. Ó. A Sandra perguntou assim: Ah, Aline, essa live vai lá para o curso do ABC do Insta? Sim, Sandra. A gravação vai ser colocada lá dentro depois do curso ABC do Insta. Ah, que bom, porque teve gente também que me perguntou. Teve uma pessoa aí que pediu para deixar escrito, né, os nomes dos livros. Uhum. Você poderia me dar um minutinho que eu podia até trazer esses livros aqui para mostrar. Eu fui colocando ali, ó, Você nos pode... comentários o nome deles. Eu anotei ah, aqui também. Aí depois ali de- na gravação eu pego e coloco embaixo o ótimo. nomezinho Tá. de Eu cada posso te passar, um. eu Ah, vou te passar com mais detalhes pode ser. também, tá? Perfeito, O então. nome e a autoria, e aí você põe lá na legenda. Fica melhor mesmo. A Tereza, ó, falou assim, né, da pergunta lá dela. Acho que ela é advogada, Tereza. Organizar o planejamento sucessório com advogado para evitar inventário dos bens na sua ausência.
Ah, Nossa, bom, isso que é o que ela está falando do trabalho holding familiar. familiar. Ah, entendi. No caso, ela quer ter uma abordagem mais entusiasta, sorridente. Falam para ela que ela tem que ser comedida, fechada, acho que por causa desse tema, né? Olha, Tereza, que ela chama? Isso, Tereza. Tereza, eu penso que, em primeiro lugar, a gente tem que ser como a gente é, sabe? Uhum. Existem algumas profissões que estigmatizam um modelo de profissional, como que ele deve ser, como que ele deve deixar de ser. Eu fujo um pouco dessa linha de raciocínio, porque eu penso que cada um de nós tem a nossa personalidade própria, o nosso temperamento, o gênio, o humor, e isso tudo vai falar muito alto na hora da gente desenvolver o nosso trabalho. Você não vai desenvolver o seu trabalho com as habilidades de outra pessoa. E às vezes, né, quem sabe esse tipo de assunto, pela complexidade que ele insere, não precisa mesmo é da sua leveza. Uhum. Né? Perfeito. Pensa no meu caso, por exemplo, que trabalho muito com o sofrimento das pessoas, com a depressão, com a angústia. Pensa se eu vou ter que ficar também angustiada e chorosa com a pessoa. Não vai funcionar. Uhum. Né? É verdade. Eu acho que quem está procurando ajuda tem que encontrar alguém diferente daquele modo como ela está se sentindo. Sim. Então, na hora de discutir, né, um inventário numa família, trazer esse tipo esse tema, não é um tema superficial, é um tema que exige de aprofundar nele e de entender, né, as pessoas que estão envolvidas, sabe? Então, eu não acho que a gente tem que obedecer um padrão de uma forma tão engessada assim. Eu acho que a gente já segue os padrões, mas a gente precisa preservar o nosso jeito pessoal de ser, sabe? Porque se você chegou a trabalhar com esse nível de atividade, já aponta um conhecimento, uma experiência que você já vem acumulando. Então, você tem a segurança nisso que você está fazendo e o seu estilo de ser, né, o seu perfil de personalidade, de comportamento, não tem como você tirar de você. Uhum. Isso é Sim. seu. E às vezes a pessoa ela vai contratar ela, né? Que ela tá me falando ali, ó, que ela vende isso, né? Então, muitas vezes, uma pessoa vai contratar ela justamente por essa forma diferente dela ser, né? Que a maioria Pois das é. pessoas iriam, né? A maioria dos advogados tratariam esse assunto, né? Estariam mais sérios, talvez, engessados, né? E talvez ela, justamente por trazer a leveza de tratar isso de uma outra maneira, isso vai trabalhar ao favor dela para que ela venda, né? Pois é. Então, assim, na área do direito, né, nós temos uma referência de posturas assim bem fechadas, bem de perfil assim de muita que não permite muita leveza, não. Uhum. Então, talvez esse seja o choque que as pessoas vejam com ela. Mas eu não acho que a gente tem que distorcer uma tendência natural para a gente conseguir resultado, não. Eu penso que a gente precisa de aliar e fazer disso um aspecto, né, que te caracterize, que crie um registro seu, uma marca de leveza, né, uma marca de uma pessoa alegre, mas que tenha competência e que tenha seriedade, não é porque está risonha que não vai fazer um trabalho com resultado. Como assim? Né? Verdade, com certeza. É. Então, Alda, muito obrigada aqui pela sua participação. Acho que a Ai, live eu que só gostou agradeço. bastante, foi muito útil. E aí fica aqui agora para você dar suas considerações finais, você divulgar aí também, né? Se divulgar o seu trabalho para quem quiser depois
seguir lá a Alda, gente. Se você quiser seguir a Alda, depois agendar também com ela uma sessão aí. Pois é. Olha, gente, eu fico muito grata por essa oportunidade, viu, Aline, esse convite. Estarei à disposição para outras vezes que a gente encontre, né? Na psicologia tem uma gama muito intensa, né? Sim, de, de, de assuntos que a gente pode desenvolver. E hoje eu vejo que a tônica relativa, né, com referência a vendas, né, tem falado muito alto, né, no Instagram, nas mídias, né? Todo sim. mundo muito preocupado em trazer essas vertentes de uma forma mais objetiva, mais clara para as pessoas atingirem esse resultado. Mas eu quero deixar o recado de que tudo acontece um dia de cada vez, sabe? A ansiedade, ela é inimiga da perfeição. E quando você se depara meio aflito, meio apressado para fazer as coisas, né? Respira fundo, dá um time e lembra de que as coisas acontecem um dia de cada vez. E que se não conseguiu hoje, você tem amanhã para poder conseguir. Sim. Eu tenho um programa, eu vou aproveitar para falar disso aqui, que é um programa que não é da área da psicologia, que eu desenvolvo aos sábados, às 18h30, pelo Instagram, que é o estudo de um livro que foi escrito por um casal de missionários que fez um trabalho acompanhando pacientes terminais. E eles perceberam que os pacientes se queixavam de uma coisa em comum entre eles, que era o lamento de não terem feito determinadas coisas. Eu Sim. faria isso, eu faria aquilo, se eu tivesse outra chance eu fazia assim, assado. E aí os dois, né, chegaram ao consenso de que, quem sabe, a gente não levaria todas essas formas ao conhecimento das pessoas que ainda estão com chances de criar uma realidade diferente. E eles escreveram esse livro que chama Um Mês para Viver, sabe? Eu Uhum. faço um estudo desse livro, porque ele, além de ter uma bagagem, né, cristã, que eu acho de muito valor, ele Sim. tem uma bagagem de comportamento, sabe, de emoções, de trabalhos a nível psicológico muito rica. Então, todos os sábados, às 18h30, nós já estamos no 10º dia, que são 30 capítulos, 30 dias para uma vida sem arrependimento, o subtítulo desse livro. Ah, E eu legal. já trabalhei com esse livro em várias situações diferentes. Eu já usei o conteúdo dele para aulas, para palestras, e ele é realmente de muita consistência. Uhum. Então, quem quiser me dar a honra de participar, no próximo sábado eu fiz uma pausa entre dezembro, janeiro e fevereiro, e no próximo sábado, primeiro sábado letivo, né? Porque depois que passa o carnaval que o ano começa, né? É, Então, é, então, primeiro sábado de março, eu estou dia 2 recomeçando o agora, meu então, estudo. né? Dia Dia 2. 2. Uhum. Às 18h30, para dar continuidade a esse estudo. Eu repaginei algumas coisas no formato da apresentação, mas o conteúdo é muito legal, cria possibilidades das pessoas refletirem entre uma semana e outra. E é um estudo que a gente também interage muito com quem está participando, converso, respondo. Só Uhum. eu que faço. Eu não trabalho com ninguém nesse Uhum. dia. Então, ficam convidados para me seguirem, que nós vamos falar de tudo um pouco, inclusive da psicologia. Perfeito. Então, aí quem quiser depois participar dessa live aí com a Alda, é só seguir ela no @AldaAlicePsicóloga. Então vai ser aí no Isso sábado, mesmo. dia 2, às 18h30. Aí você pode seguir lá a Alda no Instagram que você não perde. Aí só para Vamos finalizar aprender. aqui, Alda, só vou ler bem rapidinho, ó. A Elizabeth falou, ó, muito bom mesmo, muito produtivo. O Pedro falou sucesso sempre, excelente entrevista. Espero Que assistir bom. novos encontros como este, muito produtivo. A Perpétua, adorei, gratidão. A Rose Mariette,
Não, é Rosimari. Falou, cheguei agora. Boa tarde, Aline Alda, minha prof e ex-colega de curso. Gratidão, a Neuci falou aqui. A Ana Maria, parabéns, muito excelente. O pessoal aqui está elogiando bastante, que gostou muito da live. Quero te agradecer, Alda, mais uma vez pela sua participação aqui. Gente, a gravação vai ser publicada aqui no meu Instagram. Te peço também, Alda, para publicar lá no YouTube também para o pessoal. Vou Aproveitando. compartilhar. Eu tenho um canal também, uso ele pouco, mas eu tenho um canal que é Já Pensou Psicologia. Se alguém quiser seguir, vou ficar muito feliz também. É um canal bem didático e que eu estou planejando reativar agora com mais publicações. Perfeito, então. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui até o final. E na semana que vem a gente então tem live e na semana que vem vai ser às 19h07. Então, quinta-feira, a próxima quinta-feira, a nossa live vai ser às 19h07. Espero vocês ver lá. Tá Muito bom. obrigada, então, Alda. Um beijo para você. Para você também, muito sucesso e que Deus continue te abençoando, viu? Com toda essa garra, essa alegria que você tem. Amém. Obrigada. Beijo para você. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo também. Vou sair aqui.